Gente, eu sou o Kinga, né? Vou tentar articular bem minhas palavras, como arruga, porque realmente o meu sotaque muitas vezes me impede, né, de articular minhas palavras. Mas hoje eu vou tentar articular bem para vocês poderem me ouvir e entender muito melhor ainda. Eu vou fazer também a autodescrição. Eu não sei fazer isso, mas eu vou fazer, entendeu? Eu sou o Kinga, né? Eu sou um homem preto, né? Tenho cabelo preto com um pouquinho de cabelos assim esparsos, né? Brancos. Eu tenho uma barba, né? Que é junto com o bigode, né? Que vai do cabelo até pega toda a boca. E claro, a barba branca, né? Ela já está bem branca. Eu estou com uma camisa, na verdade uma bata bem africana, né? Bem africana mesmo, é azul e com os traços africanos. Estou com uma calça, essa cor, junto, eu não sei como é essa cor. Deve ser verde, né? Deve ser, preta. É uma calça escura, né? Mais para verde, né? Eu estou com tênis. E uso óculos também. Tá? E esse sotaque, porque na verdade eu vim da África, do Gabão. Gabão é um país da África Central, né? Estou aqui desde 96, já são aproximadamente 28 anos aqui no Brasil, né? Casado com a Lucimata, a Martinha. Na verdade, nós nos conhecemos, a gente namora desde que eu cheguei aqui, nós nos casamos, então são 28 anos juntos com a mesma mulher, né? Então eu só tenho a agradecer, né, a ancestralidade por ter me trazido aqui no Brasil, né? Por ter me trazido para o Brasil. Aqui encontrei essa mulher, nós temos realmente filhos. Claro que eu tenho passado por diversos combates, né? Dentro dos combates, por exemplo, eu tenho que muitas vezes explicar, cara, Kinga, você é palmiteiro, né? Aí eu tenho que explicar, eu tenho que falar, conversar. Aí normalmente a irmã olha para mim, pô, eu acho que eu compreendi, eu te entendo, compreendo, você está certo, né? Então às vezes eu sei, é verdade, às vezes eu fico 20, 30 minutos conversando com a irmã, vem, faz perguntas, me explica, e de fato, toda irmã que me fala que eu sou palmiteiro, eu falo, você tem razão, na hora. E aí depois eu falo, mas eu posso dar a minha explicação? Eu posso dar a minha explicação. Aí quando eu dou a explicação, a pessoa acaba depois conhecendo a Matinha. Ela se apaixona mais por ela do que por ele. Aí eu falei, tá vendo? Você que é minha irmã gostou mais dela do que de mim. Imagine eu conhecendo essa beldade quando eu cheguei aqui em 96, né? Beldade de alma, de coração, né? E quando eu estava vindo para cá, só para a gente poder entrar no clima antes de a gente falar sobre propriedade industrial, quando eu estava vindo para cá, né, Tutinho? Então tinha uma pessoa magnífica. Eu conheci outro tio, a primeira vez que eu vim aqui em Campos, lembra? Em Campos. Aí eu conheci outro tio, o Julinho. Aí eu estava vindo como candidato a deputado. Aqui, ó, o cara que faz meu giga era ele fez o meu giga, chiclete demais. Nós estávamos aqui perto, né, num restaurante que nós comemos juntos. E de lá para cá a gente se conhece. Assim, a gente não tinha um relacionamento, eu vou falar assim, bem próximo. Mas havia sempre um respeito, sabe, uma admiração mútua. E hoje, realmente, a gente está se aproximando mais e mais. E eu vou falar uma coisa, irmão, parabéns, sabe? Porque você é um guerreiro e está realmente levando essa nossa luta ancestral, né, para Campos, para o Rio, para o estado do Rio e para o Brasil inteiro. Entendeu? E vamos que vamos, se Deus permitir, se a ancestralidade estiver conosco, nós vamos chegar lá na frente, vamos deixar também um legado para os outros, porque a gente sabe que muitas vezes não é para nós, né? E quando ele estava falando que o meu nome era difícil, realmente é difícil, porque não é um nome africano, o meu nome é Anissé, é francês, então é difícil. Agora, africano não, africano é o Kinga, né? Fica fácil, o Kinga. Por isso, normalmente eu me identifico como o Kinga. E a Anissé francês, normalmente a Anissé se escreve Anissette. Então, às vezes as pessoas me chamam de Anissette, aí quando eu vou falar para a pessoa que eu me chamo Anissé, eu tenho mudo, tá, Anissé. Mas o Kinga é muito fácil, né? O Kinga é muito fácil. O Kinga fica muito mais fácil do que qualquer coisa. Mas olha só, eu não vou me prolongar muito, são 8 horas. Eu prometo que vai ser um tempo
correto. O tempo de 30 minutos, 40 minutos. O que eu quero falar? Eu quero falar sobre os negros e negras na propriedade intelectual. Primeiramente, por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente está falando de afrocentricidade, né? A gente está falando de afrocentrismo, né? A gente está falando de enaltecer aquilo que nós produzimos. A gente está falando para poder apresentar às pessoas a nossa história, os nossos produtos, né? A nossa cultura, sabe? Aquilo que foi apagado, e muito foi apagado. E aquilo que foi roubado, né? Muito roubado. E quando eu falo sobre isso, vocês vão ver que é tanta coisa que estão aqui no nosso meio, que a gente se assusta. Aí você fala, não, peraí, desculpa, não pode ser um negro que fez isso. E aí você pode sim, a partir do que eu vou trazer aqui, a gente pode sim chegar e falar para a pessoa, porque tem gente que pergunta sempre, né? Vem cá, o que o negro contribuiu para essa nova história do mundo? Ou o que o negro contribuiu para a civilização do mundo? Quando a pessoa pergunta isso, você já sabe, né? Você perdoa a pessoa porque é ignorância. De fato você perdoa a pessoa. Normalmente elas não querem escutar, mas quando elas querem ouvir, a gente fala, explica, e a gente começa a abrir a mente dessas pessoas. Na verdade, a gente torna essas pessoas afrocêntricas. E aí no final nós vamos ver uma coisa interessante sobre, né, o afrocentrismo. Então vamos lá. Isso daqui está no Legado Global. Eu vou recomendar a todos. É um livro que você encontra em PDF, de graça, Google, Legado Global, George James. Vai lá, baixa e vai lendo de vez em quando. O que esse livro nos traz? Ele diz o seguinte: os gregos não foram os autores da filosofia grega, mas foi o povo da África do norte, comumente chamados egípcios. Eu quis deixar egípcios. Porque você fala egípcio, as pessoas que gostam de novela já estão vendo aqueles egípcios brancos lá da novela da Record. E os outros egípcios brancos dos livros. A primeira pergunta, cara, o norte da África, aquele solzaço, o cara é branco, de olhos azuis, você tem que desconfiar de alguma coisa ali, né? Isso é mais do que uma fake news, porque isso é geografia, isso é história, isso é fato. Não tem como você olhar para aquilo e dizer, não, mas eram loiros, escandinavos, né? Não é possível, tem alguma coisa errada. Gente, pega qualquer branco, bota ele no sol durante, lá na fazenda, trabalhando no sol. Olha a pele dele. E como assim, há 2.000, quase 3 mil anos antes de Cristo, estão falando que no norte da África, a gente estava com egípcios brancos, com cabelos longos. Peraí, vamos parar por aqui. Até porque, quando a gente pega os hieroglifos, né, a gente olha, por exemplo, aqueles desenhos, a gente não vê nenhum egípcio com aquele cabelão branco. Não! A gente não vê aqueles traços finos. Claro que não. Se tem algum traço fino, olha bem, a época. Você vai ver que houve uma invasão em algum lugar aqui. Mas normalmente tudo tem a ver com a África. E a África preta mesmo. E aí, eu trouxe essa parte aqui. A gente poderia discutir sobre isso daqui. Ó, vamos falar dos egípcios. Tem um cara que se chama Heródoto, conhecido na escola eurocêntrica. Heródoto vamos dizer assim, é o cara da história. Isso aqui é um grande historiador. Tipo, quem é o pai da história? Heródoto? Heródoto é o cara. Mas Heródoto, de 480, quando ele nasceu, até aproximadamente 425, ninguém sabe quando ele nasceu, quando morreu, mas acho que essa é o período, né? Esse é o período. Ele insiste em escrever no que, quando ele se vê. Quando ele quer, por exemplo, caracterizar o egípcio, ele insiste de colocar o caráter negro do egípcio. Eu estou falando de alguém que é testemunho ocular, na época dele. Toda
vez que ele escreve sobre o egípcio, que ele quer caracterizar fisionomicamente o egípcio, ele traz o caráter negro, o fenótipo negro, que é diferente do que nós vemos hoje nos filmes, né? Hollywood, né? Record, claro que não. Mas esse cara aqui é chamado o pai da história, mas eles recusam o que ele escreve. E aí, tem também o nome da Sicília, que é 90 antes de Cristo, todos eles antes de Cristo, tá? Ele é interessante porque ele traz livros quase que impecáveis. Ele tem 40 livros de história, chamados de Histórias Universais, ou História Universal. São 40 tomos. Tem, se não me engano, uns 10 ou 15 que estão quase na íntegra. Ele traz isso daqui, ó. Ele escreve os etíopes. Quem fala etíope? Sabe que é negro, né, gente? Até aqueles que leem a Bíblia, sabem que até na própria Bíblia está escrito que o etíope é negro. É preto, igual a mim, igual meu irmão que está aqui, igual o Totinho que está ali, é preto. Lembrando que preto tem tons de cor. E aí, olha só, ele escreve os etíopes e dizem que os egípcios são uma das suas colônias que foi levada para o Egito por Osíris, que é o Deus do juramento, o Deus da renascença. Ok, vamos lá. Você fala aqui, eu fui lá na colônia portuguesa. O que você quer dizer? Você foi no meio de quem? Os portugueses, mas que não estão em Portugal, que estão, por exemplo, aqui no Brasil. Quando o John Paul escreve isso dali, ele está dizendo a mesma coisa. Se os etíopes estão dizendo que os egípcios, na verdade, eram uma das nossas colônias, você quer me dizer que eles estão falando que esses brancos eram a nossa colônia? Claro que não. Olha que coisa interessante. Tudo isso está escrito nos documentos, nos livros, que os mesmos dizem ser os melhores historiadores. E esses melhores, os maiores historiadores, escrevem que os egípcios, aqueles que construíram as pirâmides, eram negros, pretos, africanos, não eram aqueles escandinavos que a gente vê nos filmes. E aí vem uma coisa interessante. Sabe que é a nossa esfinge de Gizé? Isso aqui foi no século XIX. Quando, se não me engano, Bonaparte que fez a primeira excursão no Cairo, a França, eles foram lá, levaram um grande exibista. Quando eles chegaram, eles ficaram assustados com os monumentos, com as pirâmides, com a esfinge. Aí ele desenhou a esfinge, como era na época quando ele foi, ele desenhou mais ou menos para representar como era a esfinge. Porque eu não trouxe, na verdade, eu não trouxe o que ele escreveu, que é muito mais bonito ainda, né? Que ele escreve demonstrando que, peraí, esses traços que a gente está vendo na esfinge são totalmente do preto, do negro africano. Olha como é que ele desenhou a esfinge. Vocês estão vendo que é um cara da França? Esse perfil ali? Esse perfil parece um tamanho. Esse perfil ali não parece nunca um inglês. Então, como é que o cara no Egito parece um inglês ou um escandinavo, vai colocar uma esfinge com os traços bando? Se eu colocar assim, você falar, caraca, parece você mesmo, cara. Só que é esfinge, que hoje tem nariz quebrado, lembra? Você vai lá, nariz quebrado, tudo que. Por quê? Porque tem que esconder o caráter, o fenótipo, que demonstra que aquilo representa um negro de fato. As estátuas negras sofreram exatamente esse vandalismo, muitas vezes para esconder o caráter. Claro que eles vão ter teorias, não, é por causa, mentira, não é por causa disso. Porque vocês estão escondendo o caráter que vocês demonizam, nariz grande, lábios grossos, não é verdade? Aqui, ó. Não foi o negro que desenhou isso, foi um francês, no século XIX, que desenhou isso daqui, para demonstrar o que era mais ou menos a esfinge. Então, gente, eu estou falando que os egípcios que trouxeram a matemática, a geometria, a filosofia
Eu estou dizendo que a propriedade intelectual do mundo, que os gregos, a gente sabe, foram para aprender, não Deus. Eu acabei de começar a dar uma palhinha. Acabei de dizer, gente, na verdade, o mundo, ele inicia afrocêntrico. A matemática, a geometria ajuda, sabe? A filosofia que a gente estuda aqui é de tal, grego tal, gente, é afrocêntrico. Na verdade, o mundo é afrocêntrico, irmão. Totinho, o mundo totalmente é afrocêntrico. Mas, gente de má fé, que a gente já sabe que são, né? Fizeram algo para esconder isso que eu acabei de falar, isso que é falado. E aí, claro, eu vou passar aqui. Como é que eles vão fazer isso? Simples. Eles vão responder mesmo. O que eles responderam? Alguém já ouviu falar de Imhotep? Imhotep. Quem nunca ouviu falar? Só quero saber quem nunca ouviu falar de Imhotep. Levanta a mão. Muito bem. Imhotep. Era para a gente, para todos nós, sabemos quem é Imhotep. Todos nós. Imhotep, ele nasceu ou ele morreu 2.500 anos antes, quando ele existia 2.500 anos antes do nascimento de Hipócrates. Hipócrates, eu acho que você conhece no final, é um cara que é chamado o pai da medicina. Já ouviu falar do juramento de Hipócrates que o médico faz? Não era para o médico fazer o juramento de Hipócrates, era o médico fazer o juramento de Imhotep. Porque ele estava 2.500 anos antes desse cara. E ele, na verdade, é o verdadeiro pai das ciências médicas. Dizem que ele diagnosticou 200 doenças. Ele sabia o que cada órgão do nosso corpo fazia, a função de cada órgão, do coração, do fígado, do rim. Ele sabia isso. De tal maneira que ele morre depois de, se não me engano, 2.000 e poucos anos. Ele vai ser colocado no lugar de Deus. Hoje ele é chamado de Deus, apesar de que foi um homem. E Imhotep é o patrão dos médicos do Antigo Egito. Imhotep é o primeiro arquiteto, filósofo, engenheiro e médico da história antiga. Tipo assim, se você pensar, qual foi a primeira cirurgia de Imhotep? Quem foi o primeiro a fazer os medicamentos de Imhotep? Chamado Deus dos medicamentos. Mas a gente não conhece Imhotep, muita gente não conhece Imhotep. Por quê? Porque eles tiraram a ciência afrocêntrica para mentir para a gente que tudo vem da Grécia. Olha que coisa que eles fizeram, tudo vem da Grécia. E a gente sabe os mesmos livros, os mesmos que eles enaltecem como sendo, vamos falar, os seus pais da geometria, pai da matemática, pai das ética, pai não sei de quê, todos esses foram para o Egito aprender. Depois eu vou falar no final, porque eu estou falando isso também. Imhotep quer dizer daquele que vem em paz, né? Mas olha só que coisa interessante. Como é que o mundo muda? Como é que nós mudamos hoje? Por que eu estou falando com o microfone agora, na minha mão? Por que ela está com o celular me filmando e ela está no celular? Por que nós estamos nos enxergando? Porque tem luz, na verdade. Então, há uma coisa que acontece no mundo, desde que o mundo é mundo. O homem chega na terra e ele fala, está muito escuro, vamos criar o quê? Fogo. Dá para fazer comida agora. Aí depois ele fala, nossa, mas a comida, vou botar sal. Aí vamos criar uma geladeira. Ou seja, repare bem o que acontece com o mundo. Quer saber? Aí vem o não. Quer saber? Vai escravizar esses caras. Aí ele escraviza os negros para trabalhar. Aí depois ele pensa, quer saber? Não. Tem que parar com isso. Aí vem a Revolução Industrial. Aí o inglês que começou essa bagunça começa a falar, pensa, não pode manter a escravidão, porque ele sabia que ele precisava, né? A Revolução Industrial precisava trabalhar com o que ele já teve. Repare que o mundo está mudando através de criação do homem. Por que Imhotep existiu? Por que ele é reconhecido? Porque ele criou coisas. Mas como que a gente cria isso? A partir da nossa mente a gente cria coisas. E a gente começa a ter, por exemplo, produtos, marcas, invenções, artes, sabe? Cultura, tudo isso a gente vai, na nossa cabeça, a gente vai mudando o mundo.
eles fizeram é roubar a nossa propriedade intelectual. O que eles fizeram é simplesmente apagar a nossa propriedade intelectual. Porque a partir da propriedade intelectual você coloca a tua impressão digital no mundo. Todo mundo te conhece. Todo mundo sabe quem foi você. Quando você fala, por exemplo, a lâmpada, todo mundo fala, a lâmpada, quem criou foi Thomas Edison. Todo mundo fala isso. Thomas Edison. É sempre isso. O teu nome fica impregnado. Não fala assim, a história do mundo. A marca está lá. E a propriedade intelectual, falar assim, para o destino, eu sou examinador de patente, eu trabalho com propriedade intelectual. Eu trabalho no PI, patentes, eu sou examinador de patente. A propriedade intelectual, ela tem direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Ou seja, o ser humano, ele consegue criar uma música. A música, direito autoral. Ele pode, por exemplo, criar um microfone, uma invenção. Ele precisa ter um direito, uma patente, para poder usufruir do que ele criou. Às vezes ele tem uma marca, Coca-Cola. E aí, o que ele vai fazer? Essa Coca-Cola aqui eu tenho que proteger, porque alguém pode roubar isso. E exatamente através disso daqui, que nós transformamos o mundo. E através das patentes, que é um direito que você tem sobre a criação que você fez, sobre o produto que você fabricou, que você fez, sobre o processo que você fez para poder criar alguma coisa, você recebe esse direito de propriedade. A parte desse direito de propriedade, o teu nome está lá. O que eles fizeram? Pensa comigo, vamos lá. A escravidão do negro não foi ultimamente 100 e poucos anos, aproximadamente 136 anos aqui no Brasil. Ok. Você acha que o negro, por exemplo, se inventasse alguma coisa? Por exemplo, o negro inventou um celular. Você acha que o dono vai falar o quê? Quem do negro é dele? É dele, é do dono. Ou seja, tudo aquilo que o negro criou, fabricou, fez, o dono dele pegou. Ou ainda o branco, que na época, claro, foi aquele que escravizou o negro, vai pegar para si. E se o negro insistir, ele tira o negro do caminho e faz a mesma coisa e diz que foi ele. Até porque o negro não tinha a condição de ir para solicitar, pedir, me dá o meu direito, a minha patente, porque eu fabriquei isso daqui. Pouquíssimos conseguiram isso. Vocês vão entender porque eu estou falando de patente. E aí, por que o conhecimento não é afrocêntrico hoje, oficialmente falando? Eu acabei de mostrar para vocês que tudo que nós temos é afrocêntrico. Porém, quando é ensinado, é eurocêntrico. Vem da Grécia, vamos falar da Alemanha, vamos falar da Inglaterra, mas dificilmente, raramente vão citar a África, o país da África. Raramente vão citar o negro que fez aquilo. É epistemicídio. O sociólogo Boaventura de Souza Santos, ele fala que o epistemicídio é simplesmente você, vamos falar assim, você tornar invisível, causar a invisibilização das produções culturais e sociais, por exemplo, de uma minoria, de pessoas minorizadas, normalmente de pessoas negras. Normalmente, quando, vamos falar assim, o eurocentrismo não aceita aquilo simplesmente é invisibilizado. Um exemplo, digamos que o Totinho está aqui em Campos dos Goitacazes e ele agora tem uma ideia fantástica para acabar com os mosquitos de Campos dos Goitacazes. Eles não vão nem olhar para o Totinho, ele vai chegar, vai mostrar o projeto dele, vão, tá tudo bem, não vou nem falar do Totinho. Só mesmo vou falar desse projeto do Totinho se ele aceitar, de repente, que alguém esteja com ele e que essa pessoa esteja na frente para poder ganhar os globos. Epistemicídio faz isso com o nosso conhecimento, com sistemas de conhecimentos africanos, com sistemas de conhecimentos negros, simplesmente retira, assassina aquilo.
vai reparar que o nosso conhecimento, ele não hoje é afrocêntrico, mas ele é dito como sendo da Grécia, grego, eurocêntrico. É por causa da apropriação cultural. O que eles fazem? Normalmente, desde sempre, eles vão pegar qualquer coisa para si, eles vão usar para os seus bens, para o seu. Você sabe? Eles vão usar a trança sem saber o que é aquela trança, mas sem o devido respeito, sem a devida compreensão do que é uma trança. Não estão nem aí. Vão pegar, por exemplo, a dica e vão usar para si, nos seus lugares em Portugal, e você vai achar, esses azulejos são portugueses, né? O que ele está falando? Os desenhos. São desenhos adíncas. Se apropriaram de coisa cultural africana para tornar eurocêntrico. E aí também, apagamento histórico. Apagamento histórico é o seguinte: é simplesmente apagamento da memória social. Aqui, os meus irmãos e irmãs que estão aqui no Brasil, afrodescendentes, não conhecem a qual país eles pertencem, a qual país de fato eles pertencem. Não conhecem qual é o nome de família. O que aconteceu? Apagamento histórico. Pagaram a língua. A língua que ensinava os homens e as mulheres foi apagada. Até para fazer um apagamento histórico, como eles fizeram, pegaram várias tribos, juntaram e ninguém sabia falar, porque eles acham que a África é um só, que o negro é um só. E aí, eles fizeram esse apagamento histórico aqui no Brasil e fora do Brasil também, em tudo onde eles levaram os negros e as negras. E nós temos a privação cultural também, para não tornar o mundo afrocêntrico. O que é privação cultural? A privação cultural é você impedir que a pessoa acesse a educação. Por causa de quê? Por causa de, vamos falar assim, você faz isso através de programas sociais, econômicos e políticos. Através desses programas você impede que essa pessoa possa acessar a educação. E se essa pessoa tiver conhecimento e que trazer esse conhecimento na educação, você inibe esse conhecimento de agir ali na educação. Você apaga, você priva, desculpa, culturalmente essa pessoa. E como é que faz para não ter o conhecimento afrocêntrico? O racismo, a própria escravidão, a colonização. Quando ele coloniza países africanos, o que é que ele faz? Ele rouba tudo que tem na África e coloca no nome dele. E qualquer coisa que o africano trouxer que não tem a marca dele, ele demoniza. Não. Isso aqui não vale a pena. Pode ser a coisa mais higiênica que tem. Ele vai dizer, tem mais bactérias de coliformes do que no mundo. A colonização fez isso, o racismo fez isso, a escravidão fez isso. Por isso hoje, vocês vão ver que a nossa educação, o nosso mundo, ele não é afrocêntrico, vamos falar assim, de um vício, né? Porque a verdade é que ele é afrocêntrico. Mas o que ele fez? Ele se apropriou, ele apagou, ele privou. E esse é o processo. Por isso, quando as pessoas falam de racismo reverso, eu só fico rindo. Só fico rindo, sabe? Então, olha só, tudo isso aqui vai fazer com que não haja um conhecimento afrocêntrico de fato. Não vou falar de fato, vou falar assim, oficialmente, para dizer assim, porque oficialmente eles vão legalizar que aquilo não é afrocêntrico, é eurocêntrico. Então, é homicídio, apropriação cultural, pagamento histórico, privação cultural, escravidão, racismo e colonização. E aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu tenho que partir dos fatos. Está vendo essa luz? Hoje, ela está assim. Mas um dia, vários americanos foram à corrida para querer uma luz incandescente. E o tal de Thomas Edison está aí, ó. Conseguiu a pé. Só que a lâmpada dele, vou falar lâmpada, eu falei lâmpada, tá, gente? A lâmpada dele não era fiável. Tipo assim, se a gente continuasse com a lâmpada de Thomas Edison,
que se chama Lewis Howard Latner. Ele vai fazer um processo de carbono, o filamento de carbono, vai transformar isso, vai ganhar uma patente. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembra do telefone? Graham-Bell. Não é todo Graham-Bell. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se não fosse esse cara aqui, esse negro Latner, se não fosse ele, não haveria o telefone Graham-Bell. Você vai falar, como assim? Deixa eu explicar. Você quer uma patente? Eu quero uma patente, um direito de propriedade. Eu vou dizer para você, você é um estado. Ó, eu tenho aqui uma invenção. Aí você fala, tá, mostra aqui. Aí eu trago, tá aqui, ó. Aí você fala assim para mim, você vai ter que revelar tudo que você sabe fazer. Eu vou te dar 20 anos, só você pode vender aquilo e depois vai para todo o estado. Beleza? Eu falo, beleza. Então eu tenho que desenhar, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer tudo certinho e te entregar. Aí você vai lá, beleza, eu entendi, tá ótimo, toma aqui a tua patente. Direito de propriedade. Beleza? Só que o Graham-Bell não sabia desenhar. Você sabe que ele sabia desenhar. Latino. Autodidata. Ele era office boy até. Quando ele desenhou, horas antes, outro que também desenvolveu o telefone, o Graham-Bell vai depositar a patente dele. Ele foi o cara que ganhou a patente do telefone. Ou seja, ele foi o cara que inventou o telefone. Graças a quem? Latino. Thomas Edison fez a lâmpada. Não é viável. Quem fez realmente a lâmpada se tornar de fato uma lâmpada incandescente duradoura? Latino. Com patente, com direito de propriedade. Quando eles dão as aulas lá no... Já falaram dele? Não. Em 2020, opa, peraí. Falei, nossa. Em 2020, o Biden chegou numa comunidade branca e ele falou o seguinte: não foi um homem preto que inventou a lâmpada e vocês dizem que foi a lâmpada de Edison. Claro que ele não foi totalmente, ele não falou a verdade total, foi uma meia verdade. E isso começou a suscitar um ponto de interrogação de outras pessoas, e aí o Latino começou a vir à tona. Isso foi muito bom, e hoje a gente pode falar dele, que realmente, graças a ele, nós temos isso daqui. Gente, vocês não tem noção. Ele colocou em Nova York, a Inglaterra chamou ele para colocar luz nas estradas, tudo foi ele, Latino. Opa! Latino, comigo. E aí, claro que não tem mais tempo. Vocês estão vendo essa foto aqui? Esse cara aqui, ó. Fica aqui, ó. Branco, ó. Olha ele aqui. Tá lá? E esses caras se chamam, eles são chamados de os pioneiros de Edison. O único dele é ele. Amigo. Sempre o único, né? A gente sempre passa para ser o único. E aí, olha só, aí você não tem acidente, porque o cara viu que o sinal parou, ele para. Aquele que não para causa acidente. E quem fez tudo isso? O negro. Morgan. Ele chegou e viu um acidente grave. Ele pensou, e ele já fazia isso direito, muitas coisas, e ele trouxe o semáforo para nós. Negro. Peraí, gente, o que é a afrocentricidade? Eu vou enaltecer as produções dos negros. Alguém aqui que você que todo mundo dirige aqui, você foi, estudou lá o código de trânsito, alguém falou para você que fez você mais um negro? Mas quando é um branco, normalmente todo mundo fala, não sei o que, bota o nome dele. É um negro. William Ambrose Rico, a sífilis estava matando. Esse aqui, deixa eu falar para vocês, esse negro aqui é o primeiro negro a ser professor da Universidade de Harvard. O que ele fez? A sífilis estava destruída naquela época. A sífilis é horrível. Você tem sequelas irreparáveis no cérebro, nos órgãos, sabe? Foi ele que criou o diagnóstico preciso da sífilis. Ele quase não era falado. Depois chegou um momento que eles tiveram que abrir mão, tem que falar dele.
E hoje tem uma estátua onde tem uma estátua de brancos, numa sala lá em Harvard. O negro, a afrocentricidade, a gente tem que falar, tem que apresentar. Gente, essa mulher era para ser a mais falada de todos os tempos. Por quê? Porque mulher indígena, negra, branca, qualquer mulher usa o que essa mulher trouxe para a sociedade. Você sabe o que aconteceu? Ela não ganhou nenhum tostão. Sabe por quê? Quando os investidores ligavam para ela, a patente ela conseguiu. O direito de propriedade, ligavam para ela vir para discutir, para poder fechar negócio, que era uma mulher preta. Desmatavam. Morreu sem ter ganhado o dinheiro de ter fabricado o primeiro absorvente. Uma mulher. Era para ser falada, sabe? Para ser. Não! Foi simplesmente apagada. E ultimamente uma outra mulher escreveu livros trazendo essas figuras ocultas, vamos falar assim, para a superfície. E aí a gente já está sabendo o que aconteceu. Como lá em Montep, né? Como no Egito, no Antigo Egito, está acontecendo na escravidão, e aconteceu, e está acontecendo aqui agora. Agora está acontecendo. Uma mulher preta que trouxe a invenção de absorvente, não recebeu dinheiro e nem prestígio para isso, porque nem o nome dele era citado aqui hoje. Claro, a gente pode trazer isso à tona, porque é um fato. Mulheres Brown West. Você sabe que o Paulo Vitor chegou em casa, Tontinho? Sabe como que ele chegou em casa? Através de um GPS. O GPS trouxe ele daquele campus para casa, de casa ele veio para cá. E você sabe quem realmente fabricou o GPS? Quem inventou o GPS? Você pode até chegar um russo, porque eles estavam na Guerra Fria. Você pode até chegar um americano, branco, aquele cara de bigode, bigodão. Não! Uma mulher preta, que enquanto seus pais estavam trabalhando na plantação de algodão, ela disse: eu vou ser cientista. E chegou, foi a maior de quase todas as matemáticas da NASA. O povo ficou doido. E ela conseguiu fazer o GPS que nós usamos hoje. E eu achava que o GPS, não sei se você se lembra, Totinho, você deve ter, acho que você não deve estar menininho, né? Aqui, ó, iGo. Lembra do GPS? O iGo. Você comprava o GPS para andar ali, era o iGo. Eu achava que era o iGo que fabricou o GPS. Só que não. Uma mulher preta, doutora. Ela se aposenta, quando ela se aposenta, ela tem AVC. Ela se recupera, ela entra novamente na universidade para fazer outro doutorado. Que coisa magnífica. Ela termina o doutorado dela, ainda escreve a biografia dela. Com 87 anos, se não me engano. Pelo amor de Deus. E aí, a gente fala de tudo que aí quando eu falar, aí fala assim, mas a gente não fala dessa. Gente, velho, o GPS é uma coisa, vamos falar assim, uma das maravilhas do mundo. Quer ver? Essa gente estava matando até o Japão. Sabe o que eles usavam? Eles usavam os cálculos dela. O GPS que ela fez. Essa gente manda, sei lá, nada para cima. Sabe o que eles usam? Os cálculos dela. E as pessoas não falam. Aí diz, o que gente preta trouxe para o mundo? Amigo, até eu vou falar para você. O ser humano que vocês colocam lá na base de tudo, a mulher preta trouxe GPS para nós. Não somente isso, muitas outras coisas que a gente não sabe, que não são listadas. E aí, essa aqui é a doutora Patrícia Bates. A Bates, ela é interessante porque, aí quando ela estava estudando medicina, ela fez um estágio. Ela reparou uma coisa. Lá em Harlem, onde tinha gente preta, e ela estava na universidade atendendo gente branca. Ela reparou que os negros tinham 2 vezes mais cegueira do que os brancos. Ela deu tipo a ajuda dela. Ela falou: não, tem que saber o que está acontecendo. Até que ela vai conseguir
Esse aparelho ali, ó. Acho que é laser faco que chama. Para quê? Foi o aparelho que trouxe para tratar a catarata. Pá. Uma mulher preta. Hoje as pessoas estão com catarata e tudo, graças a ela. E aí a gente fala o quê? O mundo é afrocêntrico ou é eurocêntrico? Porque o mundo ele se transforma através de invenções, de produções, de processos. E a gente está vendo que os grandes processos e as grandes invenções vêm dos negros. Quando não é negro, é porque foi apropriado. Tu pode ter certeza. Quando não é negro, foi roubado. E aí o Sheik Anta vai dizer para nós que é de má fé que eles fazem isso. James nasceu West. James West. James West parece um cara cowboy, né? James West, né? Se eu não me engano. Né? Era isso? Alguma coisa assim. Mas James West tem outra coisa. Olha só. Eu estou aqui segurando o microfone. Esse cara aqui, ele fez aquele microfone ali. Quando você pega esse microfone e tira, você encontra exatamente essa mesma peça aqui, ó. Eu quero que não dá para ver, mas ela está aqui. Isso quer dizer que é ele, um negro, que trouxe esse microfone que nós estamos usando, onde você não precisa ligar uma coisa, graças a um negro. Nos livros deles, esse cara aqui, ó, o Cessler, eles botam o Cessler antes do James West, só que não, tem que ser James West antes do Cessler. Cessler, na verdade, não é um cara do laboratório, sabe aquele dono do laboratório? Mas é o James West que fez. O microfone, ó, estou aqui, é ele. A luz, é um negro. Eu esqueci de falar isso no Lightman. Sabe o ar-condicionado? Foi ele, o primeiro a trazer para nós. Negro. Ou seja, olha esse fanboy, esse cara aqui. Você já ouviu falar de. Não chama? Marca-passo. Já ouviu falar de marca-passo, né? Graças a esse cara aqui. Já ouviu falar também, se eu quebrar esse computador, se eu quebrar aqui, tem uns componentes, não tem? Tem resistores. Aqui não. O mundo é simplesmente afrocêntrico. É claro que a gente fala assim, o mundo é chinês, tudo vem da China. Meu amigo, a China fabrica através da base de todos que o negro fizeram. Jesse Russell. O nome que eu posso dizer que ele é o pai da banda larga. A internet vai falar, não, mas a internet é por causa do Bill, meu amigo, minha amiga, minha irmã, é Jesse Russell, o pai da banda larga. Ele também é o pai do telefone de segunda geração, móvel. É ele. Primeira geração aqui, ó, Motorola, 1 kg de bateria. Era analógico. Quando o Jesse Russell começa a trabalhar, ele encontra o digital. Ele começa a transformar, a digitalizar, para seus dados. E aí ele é o pai da banda larga e o pai do telefone móvel digitalizado. Ele sai da analógica. Os 2G, lembra do 2G? É ele! E aí tem um outro cara aqui ao lado dele, o Samsung. Você vai dizer, quem ele é? Se eu tiver que dar um nome para ele, eu vou dizer, ele é o pai do verdadeiro celular. Mas, por que está vendo essa Motorola, o primeiro celular, usou um dispositivo que o Samsung fez? O Samsung tem mais de 250 patentes. Ele fez um dispositivo que transforma ondas e leva para ter o áudio. Então, tudo que nós fazemos com o celular, quando você pega onda de rádio nesse minuto, alô, foi ele. Aquela célula, foi ele que fez a célula. E aí, o Motorola vai usar a célula dele para poder ter o telefone móvel. Então, acabei de dizer que você fica filmando, fica telefonando, falando com quem. Deixa eu falar para você. É afrocêntrico. É isso que nós temos que enxergar. E aqui até Pinto Rebouças, um brasileiro. Ele era monarquista. Ele era amigo do Pedro II, sabia? É amigo dele, direto. Pô, viagem com ele, ficou lá no exílio, até morreu lá em Portugal.
Portugal, mas esse cara aqui, ele era um abolicionista. Ele queria ver realmente os negros livres. Mas eu tenho uma coisa clara que eu coloquei aqui, mas eu quero falar disso aqui, ó. O projeto de abastecimento de água do Rio de Janeiro foi o negro. O que ele fez? O Rio de Janeiro tem que agradecer a Rebouças. Olha o que ele fez. Ele vai censurar o problema do abastecimento de água do Rio de Janeiro. Ele vai captar o líquido, ou seja, a água de mananciais fora da cidade. E aí ele vai abastecer. Mas tem outras coisas que ele vai fazer. Negro. Mas, peraí, por que, por exemplo, todo mundo sabe São Paulo? Aí todo mundo sabe, né? São Paulo. Aí São Paulo tem aeroporto, São Paulo não sei o que. Aí você tem a Rebouças, tem como lembrar que eu conheço o túnel Rebouças. Tinha que ter muita coisa de Rebouças. Ele era um engenheiro militar. E ele fez muita coisa. Até a Mamentice, se não me engano, ele fez alguma coisa lá. Acho que o Torpedo, alguma coisa, se não me engano, né? Ele fez. Mas não falam muito dele. Por quê? O mundo tem que ser inocente. Não pode dizer que houve um negro. Vão falar um dia, vão, mas quando fala é raramente. Chega da Job. Eu queria terminar com o Chega da Job, eu queria terminar pelo menos 45. Aí eu peguei 45 minutos, né? Falei 30, 5 minutos a mais. Gente, Chega da Job. Eu vou falar para vocês. No século XX, não houve nenhum cientista como esse cara aqui, no Senegal. O Cheikh Anta Diop, ele é físico, filósofo, químico, linguístico, econômico, economista, sociólogo, historiador, egiptologista, egiptólogo, antropólogo, político. Cheikh Anta Diop. A historiografia da África, que hoje a gente fala, pode agradecer a ele, tá? Esse senegalês aqui. Você sabe o que ele fez? Esse laboratório também está lá no Senegal, na universidade. Ele chegou no momento que ele falou o seguinte para ele defender a tese dele: o Egito era povoado por negros. Você não podia falar, isso era heresia. Eles não deixaram ele defender a primeira tese, a segunda tese dele ele demonstrou. Eles não tinham palavras para o que ele falou. Ele fez um colóquio com os maiores cientistas da época, todos ficaram calados. A pessoa no final escreveu assim: Cheikh Anta Diop e o Teófilo Obenga eram tão bem preparados que os outros pareciam que não sabiam nada. Ele demonstrou tudo que eu estou falando para vocês, tudo que estão nos livros. Ele pediu amostras de pele, apenas 1 centímetro, 1 milímetro quadrado, não 1 centímetro quadrado, de múmias faraônicas, recusaram. Deram para ele algumas múmias. Ele pegou a amostra, foi ao laboratório e fez o teste de carbono. E disse para eles: está aqui, não existe uma pele que tenha tanta melanina assim que não seja um negro. Igual ali. Aí alguém vai falar: mas a melanina não deteriora. Não, sabe por quê? Porque se tem uma proteína que não se deteriora durante milhões e milhões de anos, se chama melanina. Por isso ele provou isso. Então, o Cheikh Anta Diop traz para nós sobre a verdadeira história do negro. E ele demonstra que o homem começou lá na parte do Quênia e vai se alastrar no mundo. E depois vai ter um momento, a era do gelo, e quando ele fica lá no norte, durante milhares e milhares de anos, que normalmente ele vai começar a transformar no seu fenótipo, que ele se torna branco, mas primeiramente é preto. Não, é porque não temos tempo, então eu não vou nem falar muito agora, e eu vou terminar, dizer para vocês que na verdade, a verdade é que o mundo é afrocêntrico, mas eles mentem para nós, sabe? No Brasil, por exemplo, a lei 10.639, de 2003, é ela que pode também tornar o Brasil afrocêntrico. Por quê? Porque ali você vai ensinar a história, a cultura afro-brasileira, por exemplo. E aí eu vou terminar dizendo que ele fala um dia, ele diz: a negação da história e das conquistas intelectuais, ou seja, da propriedade intelectual, dos povos negros africanos, isso quer dizer, quer seja da diáspora ou daqueles que ficaram, é o assassinato, eu vou botar assassinato em francês, tá?
cultural e mental que já precedeu e preparou o genocídio aqui e ali no mundo. Gente, o mundo, na verdade, é a função.